A maioria das pessoas vai virar o ano no automático. Vai definir metas para 2026 sem nem entender direito o que aconteceu em 2025. Eu faço diferente. Todo fim do ano eu paro, reviso a minha vida inteira, carreira, dinheiro, relacionamento, propósito, usando uma lista de prompts que me ajuda a fechar ciclos e planejar com atenção. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que eu faço essa minha revisão e como você pode baixar essa lista de prompts para fazer esse mesmo processo com calma e com tempo. Quando a gente fala de planejamento, quase todo mundo começa pelo futuro. O que eu quero para 2026, quais são as minhas metas, quanto que eu quero ganhar. Mas existe um problema nisso. Tentar planejar sem entender o ano que acabou de viver faz a gente repetir meta, repetir padrão, repetir as frustrações, só mudar o número do ano, né? E ficar novamente sem realizar os objetivos. Então, antes de criar qualquer meta, eu sempre começo por essa revisão profunda. E não é um checklist de pergunta, não, mas é mais uma revisão da consciência. Não necessariamente eu respondo todas as perguntas dessa minha lista de prompt, mas as que fazem sentido para mim. Como funciona esse processo, né? São 3 partes. A primeira é olhar 2025 de forma honesta e de forma geral, com perguntas simples, mas que podem ser desconfortáveis, né? Então, o que de incrível aconteceu no ano? O que não foi tão incrível? Do que eu realmente me orgulho? Do que eu não me orgulho? E aí, uma que é bem forte, né? Se eu tivesse que reviver esse ano para sempre, eu ficaria feliz? E o objetivo de nenhuma dessas perguntas é te culpar, né? É só mostrar se você está vivendo uma vida alinhada com quem você é hoje, não com quem você já foi no passado. Depois dessa revisão geral, aí sim eu entro num processo de revisão sistêmica, usando a ferramenta da roda da vida. E por que eu uso a roda da vida? Porque ela força a olhar para áreas que no dia a dia a gente pode ignorar. Então, as áreas são carreira, financeiro, saúde, relacionamento, crescimento pessoal, fé, ambiente pessoal e hobbies. Não dá para ter nota perfeita em tudo, tá? Eu normalmente não tiro 10 em nada. Mas dá para perceber onde tem muita energia, onde a gente colocou energia demais no ano e onde ficou praticamente abandonado. Depois dessa revisão geral, aí sim eu entro num processo de revisão sistêmica, usando a ferramenta da roda da vida. E por que eu uso a roda da vida? Porque ela força a olhar para áreas que no dia a dia a gente pode ignorar. Então, as áreas são carreira, financeiro. E aí, o que é interessante de observar é que às vezes um problema que pode manifestar na área financeira nem é do financeiro. Quando a gente olha para cada área, a gente vê que pode estar relacionado a outra área, né? Pode ser cansaço, pode ser falta de propósito. E o financeiro, que é a ponta final da coisa, mostra esse desequilíbrio. E aí, quando eu chego nessa parte do financeiro, né, da roda da vida, eu tento ir além das perguntas de faltou, sobrou dinheiro, né, ou se bati meta de receita e despesa. Eu olho para as decisões que eu tomei, olho para os objetivos dos gastos, se eu atingir esse objetivo dos meus gastos e receitas, se eu conseguir investir, se eu conseguir guardar dinheiro. Se a forma como eu gastei dinheiro me aproximou da minha vida rica, e eu gosto também de olhar para a melhor e para a pior compra do ano, para poder mostrar sobre impulsividade, sobre compensação emocional e também sobre as decisões conscientes. E só a partir daí que eu parto para o planejamento de 2026. E aí, nesse ponto, o planejamento já para de ser ansiedade e vira mais direção, né? E
Detalhe, eu começo aqui também pelo macro, tá? Então, fazendo uma visão geral do que eu quero esse próximo ano seja. Daí eu olho para as áreas da vida, o que eu quero focar dessas áreas da vida, da roda da vida, o que eu quero focar mais nesse ano de 2026. E aí eu escolho uma palavra ou um tema para poder guiar as decisões do ano. E aí só assim só depois disso que eu parto para os objetivos, né? E aí os objetivos já estão fluindo muito mais, já está muito mais fácil de colocar no papel o que eu quero para 2026. E, assim, não são metas para poder mostrar nada para ninguém, tá? São metas que fazem sentido para a minha fase da vida e para a vida que eu quero levar. E além de objetivos, eu também olho para hábitos que eu quero implementar em 2026. Então, eu separo objetivos e hábitos, tá? E aí, por último, eu finalizo a análise respondendo uma pergunta que é simples, mas também é poderosa. O que precisa acontecer para eu dizer que 2026 foi realmente um ano incrível, um ano bem-sucedido? E agora quero mostrar um pouquinho da minha revisão, né, para vocês. Então, quando eu olho para o meu 2025, a primeira palavra que me vem na mente é incrível, maravilhoso. E só com o nascimento do meu filho eu já poderia dizer isso, né? Porque foi realmente um evento muito marcante na minha vida. Mas quando mais eu me aprofundo, eu vejo que as minhas escolhas elas foram bem claras, né? Por exemplo, eu fiz jazz até quase o nascimento do meu filho. E isso mostra muita intencionalidade minha na parte de me exercitar de forma prazerosa, que no meu caso é com a dança. E aí, depois que meu filho nasceu, eu usei os primeiros 2 meses da licença maternidade para quase como um retiro, né? Para eu poder conhecer meu filho profundamente, poder me conectar com ele. E agora que ele já tá maiorzinho, já tá completando 4 meses, aí sim eu tô entrando numa nova fase de pensar mais em mim, de voltar para os meus planos. E aí, outro ponto que foi central para o meu 2025, para chamar meu 2025 de um ano incrível, foi que esse foi o ano que a gente, como casal, realmente alinhou as finanças, né? Então, a gente combinou as finanças para poder tirar aquela fonte de conflito de seu dinheiro e meu dinheiro, agora é nosso dinheiro. E a gente começou a falar também da nossa vida rica conjunta e não só pensando em planos individuais. E aí, por conta disso, né, o dinheiro diminuiu bastante a parte de ser fonte de estresse na nossa vida, né? A gente diminuiu muito as discussões, então ficou realmente um clima muito melhor depois que a gente fez essas mudanças aí. Olhando para a roda da vida, a minha maior nota foi carreira, porque até a minha licença eu estava realizando um sonho profissional, que foi a implantação de um sistema de planejamento financeiro. E ver ele ganhando forma, né, desde da seleção de fornecedor até o início da implantação, foi muito realizador. Quando eu saí de licença maternidade, ainda não estava 100% implementado, então fiquei com aquele gostinho de quero mais, né? Mas também está me dando muita vontade agora que está aproximando do meu retorno de voltar para ver tudo que foi feito e ver o sistema de fato em ação. E aí a minha pior nota foi na parte de ambiente pessoal. Por quê? A nossa casa hoje tem sido fonte um pouco de estresse, né? Ela não tá ainda do nosso agrado. E ainda tem a dúvida se a gente vai continuar aqui no ano que vem ou se a gente vai voltar para nossa casa em Lagoa Santa ou se a gente vai mudar para uma outra aqui em Belo Horizonte. Então ainda tem muita dúvida ao redor disso. O meu escritório também, ele foi transformado no quarto do bebê, né? Então eu tô sem meu ambiente profissional agora. Então tá muitas dúvidas ainda. E feita essa revisão, né, do que me gerou desconforto, o que não foi tão bom em 2025, o que foi maravilhoso em 2025, agora eu passo
para minha revisão de 2026, né? Eu tenho alguns objetivos para 2026, mas o principal é a criação de 2 aplicativos. Esse objetivo, eu dividi ele em marcos menores para conseguir fazer o acompanhamento, né, da evolução dele. E além desse objetivo, eu também defini alguns hábitos que eu quero implementar em 2026. Mas assim, para eu poder chamar esse ano de 2026 como incrível novamente, o que precisa acontecer, né? Primeiro, meu filho crescendo de forma saudável e eu conseguindo acompanhar as fases, né, de evolução dele, porque a gente sabe que criança pequenininha, cada mês é uma novidade. Se eu conseguir atingir pelo menos 80% desse meu objetivo principal dos aplicativos, se eu conseguir implementar esses hábitos importantes para mim, como por exemplo, ter uma noite de um encontro de casal, né, um date night por mês, e 3 vezes por semana de leitura da Bíblia em casal. Então, esses são exemplos de hábitos que eu quero implementar. Se o meu relacionamento com o meu marido continuar forte, se a gente conseguir criar um ambiente familiar, né, que se torne um lar, né, não só uma casa, mas um lar, se a gente conseguir sair dessa, né, de definir qual que é o nosso ambiente e conseguir realmente tornar um lar, esse vai ser um ponto de sucesso para o ano de 2026. E se as finanças do casal continuarem a ser transparentes e a refletir cada vez mais a nossa vida rica. Bom, se esse vídeo te fez parar para pensar, já cumpriu o papel dele, mas refletir sem registrar costuma ser só mais um pensamento bonito, tá? Porque você pode lembrar da sua reflexão na semana que vem, mas e mês que vem? E daqui 6 meses? E no final de 2026, você vai lembrar de tudo? Então, é bom você, para poder ser muito efetiva essa reflexão, parar, sentar, anotar no papelzinho, num planner, como eu adoro, mas pode ser no caderno, pode ser no computador, anotar todas essas reflexões. E para que você consiga fazer isso no seu tempo, eu organizei todos esses prompts que eu uso da revisão anual e do planejamento de 2026 em um material único e eu vou para que você consiga fazer no seu tempo, tá? O link desse material, ele tá aqui na descrição. Você sente que 2025 passou rápido demais, essa é a sua chance de fechar o ano com muita consciência, não só no automático, e de realmente desenhar o seu ano de 2026. E se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem você acha que também vai ser importante, para ajudar essa pessoa também a refletir, revisar e planejar melhor. E aqui é o Laboratório da Riqueza, com aprendizados reais para uma vida financeira e pessoal mais inteligente. Muito obrigada.